Boa noite, a paz do Senhor a todos. No vídeo anterior, irmãos, eu tinha prometido que ia esclarecer ponto por ponto da guarda do sábado que a maioria das pessoas usam para dizer que o sábado foi abolido no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu vou deixar aqui hoje 3 textos que eles usam para dizer que o sábado foi abolido. Mas como eu disse, eu vou explicar todos os pontos que os nossos queridos irmãos aprenderam daquele jeito, então eles usam o que eles aprenderam. Mas vou deixar conforme a palavra de Deus explica, para vocês verem. Então fica até o final do vídeo, vocês vão ver comentário aí embaixo. Ah, você não sabe de nada, mas não tem problema, irmãos. O importante é que você está aprendendo com a palavra de Deus. E você é muito importante para Deus. Um dia nas mãos de Jesus estava a nossa vida e a nossa morte, a nossa tristeza, a nossa felicidade estava nas mãos de Jesus, mas Ele escolheu a nossa felicidade e a nossa vida eterna. Então vamos lá. Primeiro texto, Romanos 10, 4. Eles usam esse texto assim. O texto está escrito: o fim da lei é Cristo para a remissão de todo aquele que crê. O próprio texto está dizendo que lei que era essa, mas eles usam para dizer que é a lei da abolição do sábado. Mas nós só continuar lendo o texto, você vai ver. No versículo 12, fala: agora não há mais diferença entre judeus e gregos. Então está falando dessa lei, que havia uma separação. Quando Deus chamou Abraão, ele falou para Abraão que um dia todas as nações seriam benditas nele. Então já era uma promessa. E essa promessa se cumpriu em Jesus. Quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou de alto a baixo, acabou a separação. Então por isso que o fim da lei é Cristo. Que lei? Essa que fazia uma separação. Aí no versículo 12 explica que agora não há diferença entre judeus e gregos. Então os irmãos viram que não tem nada a ver com o sábado aqui. Até porque o sábado, o sétimo dia da semana, ele tem um porém. Por que que Deus fez o sábado? Por que que Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem? Nós vamos aprender tudo isso. Porque existiam os outros sábados que era comemorativo, por exemplo, o sábado. Um exemplo bom da Páscoa. A Páscoa era um sábado, descanso. Por que que ela findou? Por que que era a sombra de Cristo? O corpo é de Cristo, mas era a sombra e apontava o corpo, que era de Cristo. Porque Jesus tomou a última Páscoa. O cordeiro pascual era Jesus e ele morreu como um cordeiro. Então acabou a Páscoa e se iniciou a ceia, corpo de Cristo. Vamos lá. Outro versículo que eles usam, Efésios 2, versículo 15. Na sua carne ele desfez inimizade, isso é a lei dos mandamentos. Veja bem, aqui não está falando de sábado, é só nós voltar no versículo 11 em diante. Ali você vai ver que Jesus está, que o apóstolo Paulo está dizendo que no outro tempo nós estava separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo, assim estava nós. Mas agora em Cristo Jesus, nós que estava longe, pelo sangue dele chegasse perto. Porque ele é a nossa paz, que de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, ele desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos, tá vendo? Nós estava separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, assim estava nós. Mas agora em Cristo Jesus, nós que estava longe já chegasse perto. Aí você pode continuar lendo o texto, que vai falar que agora nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão da família de Deus. Tá vendo? O texto está falando disso, de uma separação que havia, mas Jesus uniu porque não há mais separação. Outro versículo que eles usam, Gálatas 3, versículo 13. Fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja bem, a Bíblia diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Como que pode uma coisa que Deus abençoou e santificou ser uma coisa maldita? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como pode ser maldito uma coisa dessa? Mas o texto, em Gálatas 3, versículo 13, pode ler ali em diante, vai falar que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até a nós, o gentil. Para nós receber a adoção de filho. Então está falando de uma separação que existia. Vocês estão compreendendo? No próximo vídeo vou falar de outros pontos e vocês vão... Todos os pontos que eles usam eu vou estar colocando aqui. Você viu que eu usei o texto bíblico para poder explicar com a própria explicação bíblica. Que não está falando do sábado ali. Até porque o sétimo dia da semana... nós temos 6 dias para trabalhar, nós temos que ter um para descansar. E não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. É o sétimo dia, é o dia que Deus escolheu, o sétimo dia da semana. Deus vos abençoe. Continua assistindo meus vídeos. Como eu disse para vocês, vou postar todos os pontos
que os nossos queridos irmãos usam para dizer que o sábado foi abolido. E você vai ver que não existe uma possibilidade, por mais pequena que seja, da abolição do sábado, sétimo dia de semana. Portanto, Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado. Você não encontra um único versículo na Bíblia dizendo que os discípulos ou o gentio convertido não guardou o sábado. Não tem. Foi o que eu falei no primeiro vídeo. O dia de guarda foi mudado para o primeiro dia de semana por um decreto de um imperador romano chamado Constantino no dia 7 de março do ano 321. Ele mudou o mandamento de Deus. Quem você prefere obedecer? Um imperador pagão ou Deus criador dos céus e da terra? Quando Deus fez os céus e a terra, ele mesmo disse que ele fez em 6 dias, mas o sétimo dia ele descansou e abençoou esse dia. E depois ele dá a lei. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então Deus ali ele dá importância ao sétimo dia e chama de sábado, que significa descanso, santo. Muito importante, irmãos. Não fique sem assistir meus vídeos. Será muito importante para você. Entre em contato comigo, qualquer dúvida. Meu WhatsApp está aqui em cima. Eu pertenço à Igreja Adventista Conservadora. Deus os abençoe.